Boa tarde a todos, cá estou eu para mais um vídeo. Meu nome é Bruno Santos Ribeiro, né? Ora bem, não estava previsto fazer este vídeo, mas vou falar um pouco sobre aquilo que se passa em França, né? Que é um dos países da União Europeia, portanto, de certa forma também nos interessa, né? E eu confesso que ontem fiquei surpreendidíssimo, não sei se é assim que se diz, mas também não interessa, com a rapidez, né, do governo que começou ontem e acabou ontem. Né? Eu não me lembro que horas é que era, mas era noite, sei lá, era talvez depois das 8, não é? Também não me lembro bem, mas pronto. Devia ser à volta das 8, 8 e meia, por aí. Estava a ver a televisão e estava a aparecer no canal francês os nomes do novo governo. Né? Como sabe, foi nomeado há poucos dias. E eu, pronto, está bem, vai haver um novo governo. Alguns nomes eu já conhecia, outros não, mas a maior parte eram nomes conhecidos. Mudo de canal, estou a ver outras coisas e depois acaba por saber, né? Acho que talvez nem 2 horas depois o primeiro-ministro apresenta a demissão do governo que tinha acabado de apresentar ao Presidente da República, né? Pá, eu não me lembro, nem sequer em Portugal, de um caso assim, né? Acho que foi o governo mais curto da história de França, né? E depois, e porquê isto? O que mais me espanta é ver a situação a que a França chegou, né? Não há dúvida que é um país onde se vive melhor do que em Portugal, pelo menos em termos de nível de vida, em termos de salário, por exemplo, né? Em termos de segurança social, de saúde, né? Mas a França está numa situação que eu acho que pouca gente pensou ver chegar a este ponto, né? Eu, na minha infância, né, quando Portugal ainda nem sequer pertencia à União Europeia, na altura CE, né, nossas crianças, tudo o que vinha de fora, né, e muita gente tinha os imigrantes em França, a família em França, né, que traziam sempre aquelas prendas que em Portugal não havia, né, e toda a gente ficava maravilhada com a França, né. Era um modelo europeu de desenvolvimento, de progresso, né. Esta França que temos agora está muito longe daquela França dos anos 80 e eu não sou desse tempo, mas já não sou do tempo dos 30 gloriosos. Os 30 gloriosos foi um período em que o crescimento da França e de outros países da Europa Central foi o período em que a Europa cresceu mais no pós-guerra. Acho que foi, eu agora não sei bem os números, mas acho que foi nos anos 60, 70, apanhando um pouco dos 50, mas foi um período em que a Europa cresceu bastante, né? E na altura eu aposto, né, que pouquíssima gente pensava ver a França, também outros países, mas neste caso falo da França, tornar-se aquilo que está hoje, né? Há 3 pontos fundamentais em que a França está num caminho quase a copiar o pior do sul da Europa, né? Os países latinos, né? Com as suas famosas instabilidades e tudo isso, como aconteceu há alguns anos no tempo da Troika, na Espanha, Itália, Grécia e Portugal. Portanto, há 3 pontos. O primeiro, eu não estou a dizer por nenhum tipo de ordem, mas o primeiro é o nível de insegurança, o facto de a França deixar de ser a França tradicional, né?
Também por isso é que a direita, digamos, musculada, a direita forte, tem subido cada vez mais, não é? Bem, uma pessoa em França já havia mais pessoas nas ruas de origem não francesa do que origem francesa, não é? Tem havido cada vez mais violência, não é? Ataques, basta ver as manifestações e nos telejornais, nas notícias, aparece de vez em quando há aquelas manifestações, por exemplo, por supostas agressões policiais, é uma real destruição nas grandes cidades, né, sobretudo em Paris, mas em todas as cidades há uma real destruição, né? Tem havido agora muito na comunicação social, não fala porque não interessa, mas tem havido agora muito, cada vez mais, ataques contra judeus e israelitas em França, né? É um falhanço total do multiculturalismo e da inclusão, não é? Esta inclusão à força, esta inclusão que obriga as pessoas a aceitar um ambiente que muitos não querem, não é? Ou então podem querer, mas não desta forma, não é? Portanto, é um multiculturalismo que a França da igualdade, da fraternidade e dessas tretas todas provou ser um falhanço total. Mas não é o único falhanço, não é? A nível económico, agora vou pegar aqui, a França está com um problema, e é isso também tem contribuído para a queda dos governos. A França tem uma dívida, o déficit da França é cerca de 6% do produto interno bruto, né? O dobro do limite da União Europeia, né? Tem uma dívida de 114%, acho eu, uma dívida externa, né? Que é aquelas coisas, né, que uma pessoa nunca pensou ver na França. Há alguns anos atrás, né, é que eu digo, na minha juventude, não é que eu seja assim tão velho quanto isso, mas na minha adolescência, digamos assim, nem eu, e aposto que muita gente pensaria em ver uma coisa destas, né? A França está com um problema de dívida e de déficit equivalente aos países do sul da Europa. Eu até acho, agora não tenho certeza, mas eu até acho que Portugal neste momento está melhor do que a França, nesse aspecto, né? Em termos de déficit. Mesmo assim, pronto, depois há outras atenuantes que fazem com que o nível de vida em Portugal não se equipare ao nível da França, mas isso já é outra conversa. Bom, e depois temos o nível político, né? Ontem mais uma demissão, né? Eu não me lembrava, e vi aqui nas notícias, e é de facto, tendo a concordar com isto, que há muita gente que não concorda com as eleições antecipadas que houve em 2024, portanto no ano passado. Uma coisa é certa, este, ao que parece, já é o terceiro governo do tempo do Macron, né? Vai e sai. É um sistema completamente falhado, né? Foi uma tentativa. A propósito do Macron, eu lembro-me que quando ele ganhou a primeira vez, eu estava em Paris por coincidência. Eu confesso que fiquei um pouco, não direi entusiasmado, mas fiquei com esperança de que houvesse uma mudança, né, em relação àquela sempre eterna divisão de esquerda e direita na política, né, como em todos os países. Pensei que a França ia abrir uma porta nova, né, para uma nova visão da política. Afinal, não só não abriu, né, como afinal acabou por fechar a porta a si própria,
né? Porque o Macron era visto como uma espécie de nova esperança em relação a esta divisão esquerda-direita, acabou por ser um falhanço total, né? O Macron, portanto, como eu dizia no início, tinha alguma esperança, depois acabei por perder a esperança toda. E já disse muitas vezes, cada vez que escrevo sobre ele ou falo sobre ele, e volto a dizer, para mim, ele é um boneco, um espantalho, né? Estão a ver aqueles bonecos com os fios, né? Ali a articular e tudo isso. Bom, é um espantalho de pessoas e grupos tipo Blindberg, Soros, Rothschild, porque ele é francês, o que parece, nem sabia. Pessoas daquelas de pasta, né? Daquelas que têm aqueles poderes e grupos económicos, né? Acima dos Estados, né? E que mexem os cordelinhos. Né? O Macron é um boneco, é um autêntico espantalho, né? Que faz o que lhe dizem, né? E que é mais um líder que está a destruir o seu país, como o Starmer está na Inglaterra e o Sainz está em Espanha. Né? Portanto, houve estas eleições e depois, claro, tem sido feito tudo, né? Para que Le Pen não suba ao poder, né? Porque ou ela acho que é ela, tem sido ela a candidata presidencial, né? E portanto ela quase tem sido impedida de chegar ao poder, né? Agora é mais um governo que passou, né? Portanto é uma crise financeira, uma crise política, uma crise social, né? Eu nunca vi a França, não é? Nos meus quase 50 anos, nunca vi a França neste estado. Não é? Agora o que pode acontecer? Portanto, aqui algumas hipóteses que eu estive aqui a ver. Nomear um novo primeiro-ministro, não é? Mas para quê? Para ficar tudo na mesma. Não é? Já agora, o problema também disto, em termos políticos, é que acabou por destruir o centralismo, não é? E acabou por reforçar o extremismo em Portugal. Eu estou a falar da França, peço desculpa. Em França hoje, por exemplo, o PS de França desapareceu há muito tempo. Agora tem havido um renascimento, mas coisinha fraquíssima, não é? O partido, os republicanos, que é um centro-direita, também tem perdido muito, né? Os partidos que mais têm subido são aqueles que são, digamos, mais próximos das pontas, né? Embora é interessante reparar nisto, é que enquanto o partido da extrema-esquerda, os insubmissos do Mélenchon, tem ficado na mesma extremista, né? Já agora, para quem não sabe, para quem não conhece, é um partido que é o Bloco de Esquerda, mas 2 vezes pior, ou 3 vezes pior, né? Já o partido da Le Pen tem atenuado cada vez mais o seu extremismo, desde que ela agora já não é a líder do partido, mas desde que ela subiu ao poder no partido, né, em lugar do pai, que o partido tem atenuado, isto é, tem estado cada vez menos extremista, né? E esse extremismo tem estado noutros partidos, né? Agora, também é verdade que chamar extremismo às pessoas que dizem a verdade, né? Pronto, agora, o que é que acontece? É que o que o Macron tem feito, não é? Esta subida do Macron ao poder, estes seus mandatos e tudo isso, tem, no fundo, acabado com o equilíbrio político em França. Não é? E o que acontece? De um lado temos um tipo que é um Trotsky, um Lenin, enfim, uma pessoa completamente
não recomendável, não é? Portanto, um autêntico desastre, não é? Espero bem que ele nunca chegue ao poder, não é? E do outro lado temos uma pessoa que diz algumas verdades, não é? Como a imigração a mais e tudo isso, não é? Mas que depois também parece-me que falha, por exemplo, nos programas económicos, daquilo que eu já ouvi falar, tanto um como o outro, não são grande coisa, não é? Portanto, é isto, a herança do Macron, não é? Agora, como estava a dizer, portanto, a pessoa nomear um novo primeiro-ministro, como se costuma dizer em Portugal, mais arroz, não é que vai acontecer, não é? Já sabe que porque é que os governos vão abaixo? Eles querem fazer aprovar orçamentos bastante, digamos, bastante duros, né? E tanto o partido de Mélenchon como o partido de Le Pen não querem, né? Um Submisso e o RN não querem, né? E parece-me que aí há muito populismo e pouca responsabilidade, né? Porque se eles não querem, então como é que vai ser, né? Eles devem pensar que ter um coelho da cartola, ninguém gosta está-me a faltar a palavra, em Portugal aconteceu, de austeridade, é isso. Ninguém gosta de austeridade, e nós apanhamos com austeridade. Mas parece-me que vai ser o que vai ter de acontecer em França, o que é uma coisa que, mais uma vez, não esperava, não? Dissolver novamente a Assembleia Nacional. Aqui parece que não me agrada, né? Porque isto poderá reforçar ou o bloco de esquerda ou um bloco de direita. Neste caso, quero dizer um bloco do RN ou um bloco do insubmisso, né? Pode reforçar um bloco considerado mais extremista, né? Que não é do agrado de muita gente lá na cúpula do poder, né? Acho que o próprio Macron também não quer, né? E depois também é verdade que novas eleições poderia acontecer o que aconteceu já antes, isto é, não haver uma maioria absoluta, haver nova divisão, haver novamente eleições, uma crise sem fim, digamos assim. A demissão do próprio Macron, não é? Eu parece-me que era o melhor que podia acontecer, não é? Que é uma coisa exigida por muita gente, sobretudo pela esquerda, né? Como sabe, a esquerda e a extrema-esquerda, mas sobretudo a extrema-esquerda, estão sempre prontos para criar o caos e a confusão. Estabilidade e ordem, como eles, são palavras desconhecidas no dicionário deles, não conhecem, né? Desde que haja protestos nas ruas e confusões e destruição, está tudo bem, né? No entanto, o Macron já disse que não quer demitir-se, não é? Porque ele sabe que ainda tem coisas a fazer vindas dos seus patrões, não é? Daqueles que eu disse há pouco, não é? E depois a destituição do presidente, não é? Que é uma coisa que a extrema-esquerda quer muito, mas que parece que é muito difícil de conseguir, não é? É uma lei que existe desde 2007, mas que nunca foi aplicada e cada vez e quando foi tentada nunca foi até ao fim, né? Bem, portanto estamos aqui num impasse que eu não me lembro de acontecer em Portugal, por exemplo, né? Ora, cá está uma coisa em que finalmente somos melhores do que a França, né? Já tivemos as nossas crises, é verdade, e já tivemos, mas tivemos sempre uma estabilidade, né? Que nos desviou de caminhos piores, né? Embora também é preciso dizer que esta estabilidade atual, sinceramente, enfim, bem o diabo escolha, né? Agora, voltando à França, eu acho que
é o que eu digo, é uma situação que eu nunca vi, né? É um orçamento que não é aprovado, né? É um orçamento que requer muita austeridade, porque há uma dívida enorme, né? Há um déficit gigantesco, né? Ao nível social, é um desastre que se vê sobretudo nas grandes cidades, né? É insegurança e tudo isso, né? E ao nível político é esta crise, né? Esta crise que ou vai beneficiar o Mélenchon e o seu partido, que eu espero bem que não, né? Vocês imaginem, por exemplo, uma das maiores economias da Europa, que é a França, apesar de todos estes problemas, né? Governada por um partido que é 2 a 3 vezes pior do que o Bloco de Esquerda em Portugal. Não é? Por amor de Deus. Não é? Ou então temos a Le Pen e o RN que, bom, eu acho que sinceramente, à falta de melhor, será a melhor solução. Não é? Eu já nem falo dos outros partidos, porque os outros partidos, pronto, incluindo os grandes partidos antigamente, como o PS e os republicanos, estão todos muito abaixo, não é? E, portanto, o Macron tem de abrir os olhos e dar espaço a outros, não é? Eu acho que é a melhor solução. Pessoal, um grande abraço, até à próxima. Comentem, façam gosto, ficarei muito agradecido. Façam gosto, partilhem muito e subscrevam já agora, não é? Também ficarei muito agradecido se tiver as vossas subscrições. Pessoal, até à próxima, tá bom? Adeus.